Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que faz um confronto estranho contra o Mirassol nesse domingo na casa do Mirassol. Por que eu estou citando esse confronto como estranho? Dois clubes paulistas de investimentos completamente diferentes, histórias nada a ver uma com a outra, um é gigante, o outro está só estreando na Série A do Brasileiro, mas em termos de performance e resultado, a campanha boa é do time que quase não tem presença no futebol nacional. O Mirassol é hoje o quarto colocado no Brasileirão, 49 pontos conquistados. São 11 de vantagem em relação ao São Paulo, que ocupa apenas a oitava colocação, e aqui vem o dado mais alarmante. Folha salarial do Mirassol não chega a 5 milhões de reais por mês. O Tricolor tem, com 3 jogadores que vivem no departamento médico, um custo superior ao da folha do Mirassol. Eu me refiro ao Oscar, que ganha 2 milhões e 300 mil por mês, a Lucas Moura, que fatura 1 milhão e 800 mil por mês, e ao Wendel, lateral esquerdo, mais uma vez machucado e dono de vencimentos na casa de 1 milhão de reais mensais. Você soma esses 3 atletas e eles custam mais do que todo o elenco e comissão técnica do Mirassol, que tem como jogador mais bem remunerado o Reinaldo, ex-lateral do próprio São Paulo e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, temporada perfeita. O Reinaldo ganha na casa dos 200 mil reais mensais. Investimento pequeno, contratações discretas e o Mirassol, que é a grande surpresa do Campeonato Nacional. No seu ano de estreia na primeira divisão, o time está se classificando para a Libertadores da América, vencendo grandes clubes e protagonizando jogos bem interessantes. Só para lembrar que na partida do turno, no Morumbi, o Mirassol venceu o São Paulo por 2-0. Ferrarese marcou o primeiro gol contra e no finalzinho da partida, em cobrança de pênalti, o Reinaldo fez questão de garantir a lei do ex, anotando na penalidade máxima o placar do 2-0. Pergunta que eu deixo para você: com o São Paulo cheio de problemas físicos e financeiros, dá para imaginar o Tricolor vencendo o Mirassol no interior de São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Esse domingo o São Paulo enfrenta o Mirassol, sensação do campeonato, em Mirassol. Lembrando, o jogo em casa, o São Paulo perdeu de 2-0, era um Subeldia o técnico ainda, e o Mirassol, é só fogo de palha? Não, tá lá até agora, deve ir para Libertadores o Mirassol, faz uma campanha espetacular, e o São Paulo tem vários problemas para variar, muitas contusões, mas pelo menos tem a volta de alguém. Bobadilha volta, por exemplo. Tem algumas voltas. Teve um jogo contra o Mirassol esse ano, na verdade, no Morumbi, né, no Paulista. Foi aquela goleada antes do jogo do Brasileiro, da derrota que você citou, 2-0, né? Ainda com o Zubeldia. E acho que um jogo que começou a estremecer de fato o Zubeldia, né? No Morumbi. Isso. Mas o jogo anterior também tinha sido em casa, no Paulista. Foi uma vitória de 4-1. Com o quarteto jogando, né? Parece que foi outra década, né? Quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Caleb, mas isso já é passado. Nesse jogo, o São Paulo tem algumas voltas importantes, né? No meio de campo, o Bobadilha, que estava na data FIFA, né, pelo Paraguai, o Pablo, que estava suspenso. E tem na lateral esquerda, na base do sacrifício, o Enzo Dias, né? O Wendel se machucou, não deve voltar mais esse ano. E o Enzo Dias, mesmo com dores que até passaram elas por exames, dores nas costas, enfim, na região lombar, ele vai para o jogo, treinou normalmente. O Enzo Dias é talvez um exemplo de superação. Então são 3 retornos importantes. Com esses retornos, desculpa, só te cortar, o Crespo pode praticamente escalar a mesma equipe que começou o jogo com o Palmeiras. A exceção é o Cédric, lá está com o dedão quebrado e não tem condição, mas ele poderia repetir, se ele quiser, a equipe que iniciou e jogou muito bem contra o Palmeiras. Por exemplo, o triângulo no meio de campo, Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio. Poderia ser uma... Imagino, espero até, sinceramente, que seja essa a opção. Né? Eu ia só fazer um parênteses sobre o Enzo Dias. E aqui não estou falando que é chinelinho nem nada, mas
a diferença entre um jogador e outro. Um chegou para ser reserva, não tinha ninguém, era o Enzo Dias. O outro chegou porque tá aqui para a Copa, que era o Wendel. Um joga aleijado, o outro não joga nunca. É impressionante a diferença de não é de vontade, mas de, sei lá, não sei, alguma coisa. Sim. De alma. Sim, sem dúvida. Faz muita diferença. Impressionante. Bom, eu também espero que seja esse meio campo aí, com esse que foi o melhor, talvez a melhor meio campo dos últimos tempos. Jogou contra o Palmeiras bem, bastante bem. E no ataque, Luciano e Tapia de novo. Lucas continua à disposição, mas tem entrado mal, né, nos jogos. Ferreirinha à disposição, Rigoni à disposição. E aí tem uma novidade. O Rodriguinho talvez tenha perdido um pouco de espaço. Depois que jogou nas últimas partidas, eu imagino que seja o triângulo mesmo no meio de campo. Agora, a outra novidade, eu citei Pablo, Bobadilha e Enzo, tem uma quarta novidade na relação, e que não deixa de ser curiosa, que é a inclusão do Paulinho, centroavante da base, é aquele mesmo que fez os 2 gols na final da Copa São Paulo contra o Corinthians, que é um centroavante, e o time está sem centroavante, né? Para ter alguma possibilidade de referência se for necessário, né? O time sub-20, Paulinho está jogando no sub-20. Sub-20 ganhou do Guarani na sexta, 2-1, primeira partida da semifinal do Paulista, né? O Paulinho jogou. O Paulinho, ele passa a ser relacionado porque na última partida, de última hora, o Dineno também sentiu dores no joelho e não foi para Porto Alegre, continuou, e é uma das 10 baixas por lesão, o Dineno. Dentro dessas 10 baixas, são 4 centroavantes, né? Dineno, Caleri, que voltou a treinar no campo nesse sábado com chuva, né, no processo de recuperação, André Silva e Rian. São os 4 centroavantes do elenco que estão fora, então o Paulinho, que é o quinto, foi relacionado. E hoje, e essa semana, o cara do departamento médico lá falou que realmente está demais o número de... Que as lesões estão acima da média. As lesões estão acima da média e tudo mais e tal. Acho que possivelmente vai ter alguma transformação, alguma mudança, alguma coisa na virada de ano, você não acha? Com base na entrevista do Crespo, e na verdade, né, a que a gente conversou até na última live. Essa é uma questão que já existiu na primeira passagem do Crespo. Isso, exatamente. E muito foi feito desde então, desde obras de melhoria, aparelhos, mudança no comando, metodologia, e cara, o São Paulo continua sendo o campeão de lesões. Impressionante. Né? Impressionante. Bom, e o Mirassol, sensação do campeonato, Reinaldo e companhia. Putz, Cara, tá perto da Libertadores o time. Tá fazendo um ano impressionante. O Reinaldo tem 10 gols no campeonato, é o principal artilheiro do time, não tem feito só gol de pênalti não, tá confirmado. O Mirassol tem uma volta bem importante, que é o Walter, o goleiro estava suspenso, tinha jogado Muralha no último jogo, né, bastante diferença entre Walter e Muralha. Tem alguns desfalques importantes também, né? Todo mundo está tendo. O Gabriel, aquele mesmo jogador que passou pelo Flamengo, ele está machucado, é o principal jogador, o jogador mais experiente do time, além do Reinaldo, está fora. E o Negueba, que vem jogando muito bem, não é aquele Negueba que jogou no Flamengo e no São Paulo, é outro, é melhor, aliás. Fez um dos gols da última vitória do Mirassol, mas ele tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Bom, então tem os desfalques. Tem os desfalques, mas o que é impressionante é, de fato, o padrão coletivo no Mirassol, né, no campeonato. E espero que o São Paulo encare essa invencibilidade do Mirassol, os 8-0 do favoritômetro da Globo, o GE, como uma motivação para tentar desafio, ganhar. Exatamente. Curiosamente, Tironi, na última vitória do São Paulo em Mirassol, o Rigoni marcou o gol, já com a camisa 7, na época do Rogério Ceni. Rapaz. Quem sabe, né? O desencanto do Rigoni, mas não é muito simples. Né? Bom, é como se desgraça pouca fosse bobagem, a arbitragem deixo para você falar. Cara, é aquilo, né? O árbitro é o Matheus Candansan, ele mesmo. Cara, é bem louco esse negócio, né? O São Paulo foi garfado no campeonato, e aí...
Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. O tricolor conseguiu resolver uma pendência de R$1 milhão. Vale a lembrança de que na metade desse ano, São Paulo utilizou um atacante chamado Gustavo Santana, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao tricolor. Esse atleta jogou por 6 minutos, num confronto justamente contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro Sub-20. O tricolor tinha se esquecido de que havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo uma multa de R$1 milhão caso o Gustavo Santana fosse utilizado contra seu clube, que detém seus direitos econômicos. Pois bem, Cuiabá passou a fazer cobranças, foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e ameaçou não liberar a venda do atleta caso essa dívida de R$1 milhão não fosse resolvida. Nos últimos dias, com a participação do empresário Luiz Piracicaba, São Paulo e Cuiabá se acertaram. O tricolor conseguiu não fazer o pagamento dessa multa comprando um percentual um pouco maior do que estava estipulado. Por contrato, o tricolor poderia adquirir 60% dos direitos econômicos por R$700 mil. Eu soube que o tricolor pagou um pouco mais do que esse valor e ficou com 80% dos direitos econômicos. O Cuiabá ganha porque fica com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Gustavo Santana possa performar bem no São Paulo e assegurar uma boa grana num futuro não tão distante. Esse jogador hoje é o artilheiro do Campeonato Sub-20 paulista pelo São Paulo. Ninguém marcou mais gols do que ele, eram 9 gols em 18 partidas. Ótima informação, até porque gastar R$1 milhão de multa por um atleta que jogou apenas 6 minutos parecia algo super esquisito, né? Óbvio que o São Paulo quis entender as responsabilidades. Quem colocou o Gustavo Santana para jogar desconhecendo essa multa? E hoje as suspeitas estão em cima do executivo das categorias de base. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entra em campo hoje, jogando fora de casa novamente, agora contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito importante e muito difícil para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, para ainda sonhar com a classificação para a próxima Libertadores. E apesar de alguns comentaristas e torcedores não acreditar muito, eu acredito, até porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, pode ter um G7, e se Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores, pode ter um G8. Então acho muito possível ainda o São Paulo conseguir uma classificação, pelo menos para pré-Libertadores. E para essa partida de hoje contra o Mirassol, o São Paulo novamente vai muito desfalcado. Estão fora o Wendel, o Cédric, o Oscar, o Caleri, o Rian Francisco, o André Silva, o Luan e o Rafael Tolói. Então, que nem eu sempre venho falando aqui no canal, e vou falar mais uma vez, o São Paulo precisa parar de trazer esses jogadores veteranos, que só fica machucado. Olha o Luiz Gustavo, por exemplo, o Oscar, o Wendel, sempre joga 1, 2, 3 jogos e fica 1, 2, 3 meses fora. E já que o São Paulo quer sair dessa grave crise financeira, precisa baixar sua folha de pagamento, investindo mais na base e parando de trazer esses jogadores, que mesmo que estão livres no mercado, ganham alto salário, direito de imagem, luvas, e no final não compensa, porque sempre o São Paulo precisa vender os garotos da base promissores para boa parte desse dinheiro pagar o salário dos veteranos. Então isso sim, na minha visão, precisa mudar urgente no São Paulo. E uma provável escalação para esse jogo de hoje deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Arboleda e Alan Franco, na direita Mailton e na esquerda Patrick, no meio-campo Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson, e na frente Luciano e Tapia. E o São Paulo acertou a compra do atacante Gustavo Santana, do time Sub-20. O jogador estava emprestado pelo Cuiabá desde o início deste ano. O clube paulista adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador, 10% a mais do que o previsto na cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo. E o Cuiabá informou, por meio de suas redes sociais, que de forma consensual o clube abriu mão da multa referente à utilização do jogador no duelo entre as duas equipes pelo Brasileirão Sub-20. Essa cláusula previa o pagamento de R$1 milhão caso o atacante fosse utilizado pelo São Paulo contra a equipe do Mato Grosso. Então o São Paulo comprou o atacante Gustavo Santana do Cuiabá
para o time sub-20. Meio que foi obrigado a comprar, né, galera? Para vocês verem a bagunça que o São Paulo tá. Um jogador do sub-20 que tem uma multa se enfrentar o outro de R$ 1 milhão e os caras colocam o cara para jogar. Chega a ser brincadeira. Então o São Paulo segue muito bagunçado, dentro e fora de campo. Isso precisa mudar nos próximos anos. E após esse jogo de hoje fora de casa contra o Mirassol, o São Paulo vai ter mais 9 jogos pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na próxima Libertadores. Então, no dia 25, joga em casa contra o Bahia. No dia 2 de novembro, fora de casa contra o Vasco. No dia 5, joga em casa contra o Flamengo. No dia 8, joga em casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. Mas lembrando, tanto contra o Flamengo e o Bragantino, o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. No dia 19, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Corinthians. No dia 23, em casa contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, em casa contra o Internacional. No dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então essa é a sequência do São Paulo para o restante do ano. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!